Eu não sei quem é que curte Sandy. Eu não sei se ela é politicamente correta, eu acho que ela é chata. Politicamente correto pra mim é outra coisa. Eu acho que ela é só chata, Sandy. Ela tá sendo egoísta, sim. E sempre foi egoísta, sim, Sandy. Depois que eles se separaram, a carreira dos dois não aconteceu, né? E a Sandy podia exagerar um pouquinho menos no blush, porque ela exagerou um pouquinho, né? Picolé de chuchu, traduza pra quem não sabe. Não tem gosto, tem sabor de nada. Porra nenhuma. Sem graça. Leão Lobo definitivamente não gosta de Sandy Júnior. Você não vai vê-lo por aí dizendo que odeia eles. Mas ele odeia, né? Ele sempre teve uma questão com eles. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Fala, Leonardo. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Hoje eu vou contar para vocês a treta de Leão Lobo, jornalista, contra Sandy Júnior, que é uma treta antiga e que durou anos. Se você ficar até o final, eu vou te dizer o motivo dele detestar tanto, em especial a Sandy, tá? Mas tem que assistir até o final, senão você vai se perder aí, não vai ficar sem essa info. Tudo começou quando Sandy e Júnior começaram a crescer ali, chegaram à adolescência e a mídia passou a ter interesse pela vida pessoal deles, né? Com quem estava namorando, se estava namorando, o que já tinha feito, se beijou, se não beijou, se leva pra casa, se não leva pra casa, pra onde que vai, pra onde que passeia, se já transou, se não transou. Quando eles chegaram ali na adolescência, começou a ter esse tipo de interesse e eles se tornaram interessantes pro público e pra mídia, né, pra imprensa. Que até então eles não tinham que lidar com esse tipo de coisa. Ali, quando eles chegaram a essa fase, rapidamente eles adotaram a postura de não falar da minha vida pessoal. Quando eles fizeram isso, de não falar da vida pessoal, teve um efeito rebote de que qualquer informação sobre eles era muito valiosa. Então, todo mundo caçava informação sobre eles. Nesse contexto, é importante dizer aqui quem era Leão Lobo nessa época, né? Leão Lobo era o que Léo Dias é hoje em dia. Não tinha Léo Dias nessa época. Era Leão Lobo, o maior jornalista de fofocas do Brasil. Fofocas e celebridades, todo mundo associava a ele, Leão Lobo. Ele estava sempre nas tardes na televisão, mudava o canal, mudava o programa, estava sempre lá em algum programa. Quando não era o programa dele, ele estava de comentarista no programa dos outros, sempre com fofocas, enfim, e fofocas às vezes codificadas, enfim, ele sempre sabia tudo. Eles falavam que tinha as pulguinhas dele, as pulguinhas eram as fontes que contavam as coisas. Então, nessa época, ele era o maior fofoqueiro da época. E quem eram Sandy Júnior, né? Eles eram os ícones pop do momento e o modelo a se seguir. Eles eram exemplos para as crianças e adolescentes, né? Os pais adoravam Sandy Júnior, né? Os pais dos fãs, porque eles eram bons meninos, educados, estudiosos, né? Ótimos exemplos. E a Sandy se tornou a princesinha, né? A filha que toda mãe queria ter, ou como filha, ou como nora. Então, todo mundo gostava da Sandy, ela era uma imagem límpida, e virou logo de tão certinha, tão perfeita, a santa, né? Então a Sandy era a santa. E o Leão Lobo batia muito no pé dela, né? Pegava muito no pé dela, de santa, que era o que todo mundo dizia, né? E aí tinha gente que gostava e logo começaram a não gostar também, né? Porque santa, perfeita, ai, chata, né? Então tinha gente do chata também. O Leão Lobo foi pra esse lado do chata e apelidou ela de picolé de chuchu. Ou seja, sem graça, insolsa, chata também. Vou continuar contando essa história pra vocês, mas antes, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra mim. Eu quero bater 100 mil inscritos, ainda não bati. Se você não se inscreveu, me ajuda aqui se inscrevendo. E você pode me ajudar também aqui com o meu trabalho no YouTube, a partir de R$2 no Apoia-se. O link está aqui na descrição, apoia.se/Fala Leonardo. Tem 3 níveis de apoios lá, né? R$2, R$10, R$15. Você pode dar mais também, se você quiser. E aí, de acordo com o nível, você tem acesso a benefícios diferentes, tá? Então, com R$2, você já recebe um e-mail com as novidades de Sandy Júnior todos os meses, sem descontos nos meus e-books, que também estão aqui na descrição. Outra maneira de me ajudar é comprando meus e-books, tá?
Estão aqui na descrição, e-books de Sandinho. E aí com R$10 você tem já acesso ao grupo no WhatsApp, comigo e meus outros apoiadores, meu close friend no Instagram. Com R$15 você tem também um vídeo exclusivo por mês, enfim, então tem vários benefícios. Você me ajuda, mas eu devolvo aí em entregas, tá? Eu trabalho aqui pra vocês, gente, trabalho mesmo. Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje de 3. Já é 1 da manhã, tá? Um off pra vocês. Mas enfim, voltando à fofoca. E ali nessa fase da adolescência, né, com a Sandy perfeita, mudança seguido, santa, tralá, surgiu ali no início do ano 2000, Vanessa Camargo, que representava, de alguma maneira, coitada, representava um oposto, que era a figura da rebeldia, né? A que era mais espontânea, que fazia mesmo, falava mesmo, enfim, menos brifada, né? Enfim, novata no mercado mesmo, né? E aí houve essa rivalização entre as duas, né? Essa comparação, e isso era muito alimentado por senhor Leão Lobo, né? Era muito comum que para elogiar a Vanessa ele criticasse a Sandy, ou para criticar a Sandy elogiasse a Vanessa. A ordem dos fatores não afeta o resultado, né? Ele sempre fazia isso. Falava mal de uma para falar bem da outra. Ele era Team Vanessa, ele é até hoje, se você perguntar, ele vai falar. Ele adotou a Vanessa ali, eu não sei se realmente por gostar dela mesmo, ou apenas para dizer que não gostava da Sandy, sabe? Rolou esse momento aí nos anos 2000. Ele nunca tentou esconder que não gostava da Sandy, que tinha problemas com a Sandy ali. Era uma opinião esquisita, né? Porque ele era um senhor já de 40 anos, né? Um coroa, vamos dizer assim. E tanto a Sandy quanto a Vanessa eram adolescentes ali, né? Chegando na maioridade, no início da maioridade, dependendo do ano. Tipo, garotinhas, e ele ali alimentando e botando fogo numa penimba de criança. E ele é um senhor, né? Então tinha uma questão aí esquisita. Nessa fase aí, no início dos anos 2000, os programas de fofoca dominavam ali a grade da programação da tarde, de segunda a sexta-feira, né? Todo canal tinha seu programa de fofoca, menos a Globo, né? A Globo, mais perto disso, era o Video Show, que não era, né? A Chapa Branca, enfim. Era mais um programa publicitário dos programas da Globo, né? Mas tinha, tipo, a Sônia Abrão, o Clodovil, o Leão Lobo. Aí, dependendo da fase, tinha outras também. Tinham vários apresentadores. Foi seriado isso, sabe? Uma produção em série de apresentadoras de programas de fofoca. Cátia Fonseca, Claudete Troiano, enfim, tinha um monte. E aí, o Leão Lobo tava sempre ali na tarde, né? Falando mal da Sandy. E aí, nessa época, era comum já, saindo de tempos em tempos, uma nova capa de revista da Sandy falando que não sou santa, cansei de ser santa, não sou perfeita. Que era ela tentando desconstruir essa imagem que havia sido construída já, né, de alguma maneira desde criança até aquele momento, dessa pessoa, exemplo a ser seguido, que eu sempre digo, ela também ajudou a construir, gente, não foi culpa da mídia só não. Ela, a família, todo mundo ajudou a construir sim essa imagem da pessoa perfeitinha, porque isso era muito rentável, né, gente? Uma imagem límpida, sem erros, sem arranhões, rende muito dinheiro. São muitos produtos licenciados, muitas publicidades. Toda empresa, toda marca quer ter essa celebridade ilesa de polêmicas e problemas. E a Sandy representava isso. Então, isso foi muito lucrativo também. Mas ali, né, já jovem adulta, né, a Sandy começou a ficar de saco cheio disso, porque tinha uma pressão também, uma cobrança que vem junto, uma pressão e um preconceito, né? Ela tentou se livrar com essas capas de revistas, né, de não sou santa, não sou mais santa, não sei o que, não quero ser santa, enfim, esse tipo de coisa. E aí, em 2006, isso chegou ao auge, ela lançou a música Discutível Perfeição, que ela fala claramente ali, por favor, não me idealize, né? E ela diz que não é santa e que, enfim, que ela não quer essa idealização das pessoas. A música tem esses versos aqui, olha. Já tá mais do que comprovado, mentira um dia escorre pelo ralo, taxada de mimada, Rapunzel aprisionada, eu nem vou ligar. Mas vê se pelo menos muda o texto,
ou tá arriscando seu emprego. Pense grande, o seu destino é bem maior, tenha fé, do que ficar caçando alguém para pegar no pé. Então ali, além de reclamar da idealização e dizer que não era santa, ela reclamava das mentiras que estavam falando sobre ela, né? E obviamente, ela estava falando ali da imprensa, da mídia, né? Desde que lançou a música, a gente deixou claro que era uma música pra imprensa. Ela nunca nomeou ninguém especificamente, mas quem chamava ela de picolé de chuchu todos os dias e quem ela tinha que desmentir fofocas com frequência era Leão Lobo. Eu lembrei agora, que não botei isso no roteiro, mas eu lembrei agora que o site oficial do Sandy Júnior chegou a criar uma categoria no site que era assim, fato ou fake, verdade ou mentira, que era para eles desmentirem mentiras que saíam sobre eles da imprensa. Então, tinha uma questão mesmo aí com isso, né? E ela nunca falou que a música era pro Leão Lobo, ou que foi inspirada no Leão Lobo, mas, gente, é muito na cara que ele foi uma inspiração para essa música. Ele pode não ser o alvo, o único alvo, ou o homenageado, vamos dizer assim, mas Leão Lobo inspirou, discutindo a perfeição. Isso é diretamente para a imprensa. Se eu fiquei sabendo é porque eu estava porque eu tava querendo ser rebelde. Se eu faço uma tatuagem é porque agora eu despiroquei de uma vez e quero me livrar da imagem de lá. Sabe assim? Então, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ser explicado pela imprensa de um jeito que não é agradável, não é gostoso. Lógico, não para toda a imprensa, não quero generalizar, é para uma parte específica que pega muito no meu pé há muito tempo e que vive inventando os boatos, aquela coisa meio marrom, né, da imprensa. Que pega no meu pé, que inventa boatos e me coloca rótulos que não são agradáveis. Então eu quis fazer uma coisa assim, uma resposta em tom de desabafo mesmo, e eu quis mais para me divertir, assim, foi divertido fazer. Aí nos anos seguintes o Leão Lobo perdeu ali relevância, perdeu espaço na televisão e foi para canais com menor alcance, tipo CNT, Gazeta, então ele foi assim meio que minguando. Mas ali em 2010, na outra década, ele já estava com um site na internet, que tinha muitos sites de fofoca nessa época, né? E aí, hoje em dia são os perfis, né, de Instagram, né? Naquela época era um site. E aí o Leão Lobo tinha o portal dele, o portal do Leão Lobo, né? Portal de fofocas. E aí ele fazia matérias codificadas ali. E aí teve uma vez que ele publicou uma matéria ali codificada. Por que é uma matéria codificada? Por exemplo, se vão falar sobre mim, tem que dizer que sou eu para não dar processo. Porque se você falar uma coisa que você não pode provar sobre mim, eu posso te processar por difamação. Mas se você falar assim, um jornalista, roteirista, que tem um canal no YouTube falando dos seus ídolos, que mora no Rio de Janeiro, e foi a todos os shows da turnê dos ídolos e ficou conhecido por isso, tá entendendo? Você fala assim, sem dizer quem é, mas que todo mundo entende quem é. Então, segura essa informação. Aí ali, ele publicou uma matéria nesse site dele falando que tinha ali um cantor muito famoso, filho de outro cantor famoso, irmão de uma cantora famosa, com que ele cantava, que estava ali internado numa clínica de reabilitação para tratar de dependência química. Todo mundo entendeu que era o Júnior. Isso ganhou uma proporção que outros veículos replicaram, já afirmando que era o Júnior mesmo, virou uma notícia assim. O Júnior teve que desmentir que não estava internado, que enfim, nada disso. Então virou uma questão e aí o Júnior rebateu isso, respondeu isso melhor, com um processo contra o Leão Lobo. E é bem complicado essa história, porque, falar que o menino é drogado não é uma coisa legal, nossa, mas que né? Maldade. Em sua defesa, Leão Lobo disse que nunca falou que Júnior era drogado. Que ele nunca falou, cadê isso? Onde que tá? Não falei, não vai achar porque eu não falei, né? Porque ele sugeria. Então, no processo, o Júnior alegava isso. Ele sugeria que o Júnior era usuário, drogado, viciado, sei lá, whatever. E aí, no final, eles fizeram um acordo, intermediado pelo juiz, um acordo em que o Leão Lobo se propôs a publicar todos os dias, em algum espaço do site dele lá, a mensagem Júnior não usa drogas, não é viciado em drogas durante 30 dias. Eu não sei se isso foi um bom acordo, gente. Porque assim, quem não sabia da notícia,
Aí ver aquilo dali. Acho tumultuada essa informação. Não sei se foi um bom acordo, mas rolou isso daí. Então, até então, ele não tem problema nenhum com o Júnior. E aí que nesse momento ele criou um problema com o Júnior, que o Júnior criou um ranço dele. Mas o Leão Lobo diz até hoje que não tem nenhum problema com o Júnior. E que ele nunca falou nada mal do Júnior, blá 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 blá. Mas tomou aí um processo. Sandy mesmo nunca processou, mas o Júnior processou. Aí em 2019, Sandy e Júnior retomaram ali, né, se reuniram para contar nossa história, que foi um fenômeno no Brasil. Um fenômeno que é muito acima das expectativas deles mesmos, né? Um sucesso absoluto. E nessa época, Leão Lobo já estava novamente em um momento de alta, como um dos comentaristas do Fofocalizando, que era ali líder de audiência no SBT, né? Um sucesso da grade do SBT. Programa de fofoca, novamente, né? Fofocalizando. E aí, quando começou a venda de ingressos do turnê de Sandy Júnior, foi aquele caos, né? As pessoas não conseguindo comprar, cambistas nas bilheterias, enfim, aquela coisa toda. E aí o Fofocalizando fez uma cobertura daquilo ali diária, nas filas, transformou aquilo num grande circo. E o Leão Lobo ali, ó, macetando o Sandy Júnior todos os dias, culpabilizando eles para as pessoas não conseguirem comprar ingresso da turnê, como se eles estivessem ali na tiqueteria, né? Vendendo. Não, gente, tudo não tem nada a ver com eles, né? Tipo, fecharam a contada com a Live Nation fechou com a, sei lá, ingresso rápido. Mas eles vão fazer a parte artística, né? Mas aí o Leão Lobo botava meio como se fosse a culpa deles, e que eles não estavam se posicionando, e não estavam resolvendo, e não estavam nem aí pros fãs. Então, eles sempre nessa peniba, né? Sem perder, assim, o... Cara, eu não tenho nada contra o Leão Lobo, não, assim, fora isso. Mas com relação a Sandy Júnior, é, tipo assim, é muito parcial. É muito tendencioso, sabe? Tipo assim, ele fica predisposto a falar mal, sabe? Quando você tem ranço. Quando você tem ranço, é isso que rola. E você vai perguntar, Leonardo, não falou até agora, por quê? Vou te responder agora. Chegamos no final do vídeo. Por que ele tem tanto ranço? Tem duas versões dessa explicação, e as duas versões são do próprio Leão Lobo. A primeira versão é que ele foi contratado para apresentar um evento em que tinha um show de Sandy Júnior. Ele chegou ao local, foi ao camarim, e quando Sandy Júnior chegaram, o Leão Lobo alega ter ouvido a Sandy reclamar e pedir para ele sair do camarim. Eles estavam todos no mesmo camarim, para ela poder se trocar. Ele ficou assim, ofendidíssimo. Eu acho normal. Porque nele é uma garota, dependendo da época, menor de idade, não ia se trocar na frente de um homem, um senhor mais velho, né? Acho problemático até se rolasse isso. Então ela pediu para ele sair, e aí foram falar para ele sair. E aí, no que depois sair, meio que de tudo bem, eu saio, descobriu que não tinha outro camarim, era só aquele mesmo. E aí ele foi obrigado ali a se arrumar, se preparar para subir no palco, para apresentar eles, se arrumar no corredor. Então foi meio que humilhado, né? Isso é culpa da Sandy? Não é culpa da Sandy. A situação foi humilhante, foi equivocada? Foi equivocada. Mas a culpa é dos organizadores do evento, né? Que um único camarim não pode, né, gente? Não rola. Aí, o que houve? Eu acho ali que a Sandy fez o correto. Tipo, uma mulher, não quero me trocar na frente de um homem que eu não conheço, não é da minha equipe, não é do meu círculo íntimo. Se impôs. Ele não se impôs, né? Ficou no corredor ali, humilhado. Tinha que ter se imposto também. Falar assim, não, e onde eu me arrumo? Vocês têm que arrumar um lugar pra mim. Porque às vezes não vai ser ali, mas vai levar pra um trailer ou outro lugar. Enfim, você tem que dar um jeito, né, pra você se arrumar. Aí ele falou que ele ficou puto, apresentou ali ele e foi embora, nem viu o show. E por conta disso ele não gosta da Sandy porque achou ela ali nojenta, né? Essa é a primeira versão da história que ele contou algumas vezes já, em entrevistas, enfim. Mas tem uma outra versão, que é a que eu acredito mais, que ele diz que uma vez Sandy Júnior fizeram um show e foram vários convidados, ele inclusive, ele levou a filha dele, que era criança, e aí levou para conhecer ele e tal, e a Sandy teria destratado, ou melhor, tratado com frieza a filha dele. E aí, por isso, ele não gosta dela. Eu acho que essa explicação faz mais sentido, né?
que mexe com a filha, né? Enfim, aí a pessoa cria um ranço mesmo. Olha o que ele falou. E uma vez eu levei a minha filha, eu queria que minha filha até fosse fã, quando era pequenininha, eu levei para assistir. Ela foi tão fria com a minha filha já tem uns 4, 5 anos, ou 6, não sei, por aí. E eu levei a um show deles. E era só para filhos de artistas, de apresentadores e tal. E eu levei, tinha vários colegas lá, e eu fui ao camarim. Aí ela fez assim com a minha filha. Minha filha foi toda encantada, queria dar um beijo nela, né? E aí minha filha fez com o bracinho assim para dar um beijo nela, ela fez assim. Ela nem olhou no rosto. O Júnior não, pegou, ai que olho lindo, beijou minha filha, pegou no colo e tal. Ela nem olhou no rosto da minha filha. Então eu não acho que ela seja politicamente correta. Ela é sem vida, ela é fria. Eu acredito que isso daqui pegou mais, né? Se for verdade, se foi assim mesmo que aconteceu, acredito que foi assim. Ou mesmo se não foi isso, mas se ele sentiu dessa maneira, bateu dele dessa maneira, eu entendo esse ranço, né? Tipo, é a filha dele, né? Então acho que essa versão é a verdadeira origem do ranço do Leão Lobo. Você acha que justifica? Você acha que faz sentido? Conta pra mim aqui nos comentários. Você sabendo disso, agora você é o quê? É Team Leão Lobo? Olha lá, hein? Mas se você for Team Leão Lobo, comenta. Olha, eu acho que o Leão Lobo está certo, que a Sandy é uma nojenta, uma fria. Pode falar, tá? Solta aí, solta a franga. Pode falar. Então comenta pra mim o que você acha dessa tour toda de Leão Lobo versus Sandy Júnior. Eu acho que ele exagerava muito, porque, tipo, mesmo esse episódio da Sandy com a filha dele, a Sandy era uma garotinha menor de idade, gente. Uma moleca. Ele criar esse ranço de anos e... Meu Deus, é uma criança. Vai ver, ele tava dia ruim. Se era já mocinha, vai ver, tá com uma cólica. Você não sabe, meu Deus, é uma criança, você é um adulto, gente, sabe? Enfim. Acho que ele não enxergou o gap geracional, assim, eu acho. Enfim, é a minha opinião, assim. Eu não teria dado tanta importância pra uma pinimba de um criança, né? Uma criança, enfim. Mas ele deu, ficou experienciando até hoje da Sandy. Enfim, justifica ou não justifica? Conta pra mim aqui a sua opinião, quero saber. E se você gostou do vídeo, compartilha. Vamos para essa fofoca chegar aqui a mais gente. Vai que chega na Sandy, vai que chega no Leão Lobo. E eles comentam aqui, olha, é isso, eu acho isso. Olha, escrevi pra ele mesma música. Olha, acho ela escrota mesmo. Imagina, eu adorar ler os comentários deles aqui. Beijo, gente.